Deuses da Umbanda, Nelson Tioca. Capítulo 2 de 10. A evolução da Umbanda. A religião afro-brasileira, para poder permanecer no solo brasileiro, teria de passar por mudanças. Com a urbanização e a industrialização, teve de sair dos seus limites e do referencial africano para atingir os brancos e os mulatos. Não poderia ficar confinado apenas no meio de uma classe pobre, mas precisava alcançar a classe média. O que provocou mudanças na religião afro-brasileira foi o encontro com o espiritismo de Allan Kardec. Vejamos, pois, o que é esse espiritismo conhecido como kardecismo? O espiritismo de Allan Kardec. Os intelectuais brasileiros, da época do fim do Império e começo da República, tinham em sua formação espiritual muito mais da influência francesa do que de qualquer outra cultura. Muitos deles haviam frequentado universidades na França, e a língua francesa havia se tornado a segunda língua do povo esclarecido. Assim, a França veio a ser o modelo para os nossos pensadores e estudiosos. Destacar no box. J. Renshaw diz que de lá vieram as filosofias racionalistas, ecléticas, ocultas e positivistas para abrir caminhos à implantação do kardecismo. E, assim, a classe pensante recebeu o impacto religioso do espiritismo da França. Este aparentava-se muito racional, lógico e inegavelmente científico, respondendo às mais duras e difíceis perguntas, que a religião oficial nem sempre conseguia responder. Quando os ensinos de Allan Kardec chegaram ao Brasil, já havia um grupo da neo-espíritas, liderado por José Bonifácio de Andrade Silva, desde 1818, grupo esse de caráter mais médico do que religioso. Era um grupo de pessoas interessadas na cura homeopática de Hahnemann. As duas colunas fundamentais do espiritismo, tanto a sua filosofia quanto a sua prática, eram a caridade e a homeopatia. No Brasil, o grupo espírita foi fundado oficialmente em 1859 pelos médicos Melo Moraes e Castro Lopes, 3 anos antes da publicação do livro de Kardec. Nos arquivos, consta que o grupo que começou a praticar a comunicação com os mortos era constituído de ilustres da época, como Marquês de Olinda, Visconde de Uberaba e General Pinto. Por outro lado, de acordo com Frei Boaventura Kloppenburg, a primeira autêntica sessão espírita realizou-se em Salvador, Bahia, na noite de 17 de setembro de 1865. Nesse mesmo ano, foi fundado o primeiro centro, o Grupo Familiar do Espiritismo. Também, a primeira publicação periódica apareceu com o nome O Eco do Além-Túmulo, tendo ambos uma vida efêmera, ressurgindo, depois, com outro nome. Dentre as diversas linhas do espiritismo, foi o kardecismo que se estabeleceu no Brasil, influenciando milhares de brasileiros. Consideremos agora o conhecido codificador do espiritismo e de suas doutrinas, Allan Kardec. Allan Kardec, um professor francês, de nome Denisard Hippolyte Léon Rivail, originário de Lyon, começou a ter revelações, através de um espírito que se declarou ser um poeta celta, de nome Allan Kardec. Rivail, a quem passarei a chamar de Kardec, psicografando, sistematizou os pensamentos do espiritismo. Como produto de sua época, ele foi fortemente influenciado pelo positivismo de Auguste Comte. 3 Aplicou no mundo do espírito, magistralmente, as ideias deterministas e evolucionistas, que, para ele, eram apenas uma confirmação da sua doutrina da inevitabilidade do progresso espiritual. As ideias kardecistas, a ênfase racional sem se desfazer propriamente do catolicismo, a reinterpretação do cristianismo, e a ênfase na caridade tiveram uma tremenda acolhida no meio dos intelectuais da época. A inevitabilidade do progresso através da evolução dos espíritos combinou muito bem com o otimismo da filosofia em voga. E, ao mesmo tempo, o problema do mal poderia ser contornado. Sua mente racional, científica e lógica, acrescida sua natureza metódica, fez com que Kardec codificasse as batidas nas mesas, os sinais dos copos que andavam, os sinais das mesas que giravam nas sessões espíritas que ele passara a frequentar. O mundo vivia a neurose desses experimentos, a começar pelos Estados Unidos e atingindo toda a Europa. Assim, à sua maneira, Kardec descobriu o mundo dos espíritos, os quais desejavam entrar em contato com o ser humano. Descobrindo suas habilidades mediúnicas, passou a submeter-se à orientação do seu espírito guia, que foi chamado de Espírito da Verdade. Este mostrou-lhe que a primeira revelação foi a do Antigo Testamento, personificada em Moisés, a segunda foi a do Novo Testamento, personificada em Jesus, e que uma nova era estava para surgir. A terceira não seria personificada em ninguém, mas estaria sob a responsabilidade dos espíritos reveladores da verdade, e a nova revelação seria o espiritismo da doutrina espírita. Deus, para Kardec, é o Criador do Universo, a suprema inteligência, a causa primeira de todas as coisas. De acordo com a sua definição, Deus é eterno, imutável, não material, único, todo-poderoso, soberano, justo e bom. Aqui se verifica claramente a influência positivista no conceito de Deus como força e poder. Sob a influência deísta do conceito de Deus, ele afirma que Deus criou o universo e o deixou ao encargo de leis imutáveis, pois não ousaria nelas interferir, uma vez já feitas perfeitas, diminuindo os poderes dos seus atributos e trazendo desequilíbrio ao próprio universo da sua criação. Deus, sendo único, não divide a sua divindade com ninguém. Nas palavras de Procópio de Camargo,
Deus, embora existente, é por demais longínquo e se perde na distância imensurável de um ponto espiritual que mal podemos vislumbrar. 4. Sendo impossível ao homem comunicar-se com Deus, são necessários intermediários, no caso, os espíritos, que passam a ajudar os homens a se desenvolver, até chegar a atingir um estágio de perfeição dos espíritos. De acordo com Kardec, os espíritos são almas daqueles que viveram na Terra e nos outros mundos, e que, depois de terem despojado o envoltório corporal, recorrem ao espaço, onde passam a povoar. O espírito é formado de uma alma e de um corpo semifluídico, chamado perispírito, invisível aos olhos normais. Segundo Kardec, o espírito é um ser duplo e o homem um ser triplo, por ser composto de alma, espírito e corpo. Outra maneira, a encarnação, é o ato do espírito tomar emprestado o corpo, a desencarnação, o ato de deixá-lo. Segundo Kardec, o homem foi criado como instrumento de encarnação dos espíritos do universo. O homem tem uma responsabilidade muito grande na função, no destino e no lugar onde os espíritos serão colocados na futura geração. Pois as obras do homem o farão evoluir ou evoluir no mundo espiritual, das leis da reencarnação e do karma. Kardec sempre enfatizou a justiça divina, que requer igualdade para todos. No seu conceito, somente pela reencarnação sucessiva os espíritos terão o mesmo direito e oportunidade. Ela é necessária para adequar-se à doutrina da justiça de Deus. O espírito, criado num estágio de simplicidade e ignorância, raramente, ao encarnar uma só vez, alcançaria o estágio da perfeição. O espírito teria que reencarnar-se diversas vezes. Segundo a lei do karma, para cada efeito, uma causa justa. Os atos de bondade, de obediência e de caridade levarão o espírito a atingir um grau maior. Os atos de desobediência e de maldade fariam com que o mesmo regredisse no seu estágio evolutivo, recebendo assim uma oportunidade para ser punido na reencarnação seguinte. A graça e a misericórdia de Deus, como entendida nas páginas do Novo Testamento, vividas por Cristo, interpretadas pelos cristãos, são inexistentes no dicionário do Espiritismo. O perdão e o poder transformador de Deus são totalmente desconhecidos. O conceito do relacionamento pai e filho, o Senhor e o seu povo, o Senhor que se compromete para ser fiel numa aliança de amor, o amor sacrificial de um Deus pessoal, que se identifica como Pai, para redimir o seu povo através da morte de seu próprio Filho Jesus Cristo. Tudo isso é totalmente desconhecido no Espiritismo. A lei do karma é dura, fria, rígida, mecânica, imutável e impessoal. Para cada erro, uma punição, e para cada boa ação, a evolução e o progresso consequente. Não há maneira de o ser humano revertê-la. Ele é uma peça solitária e abandonada no mecanismo frio do universo do karma, carregando a sua sorte e sujeito ao destino já previamente traçado. Comunicação com os espíritos. Os espíritos desencarnados, segundo o Espiritismo, podem comunicar-se com os espíritos encarnados. Os espíritos dos mortos entram em contato com os vivos através do médium, usando os fluidos magnéticos do perispírito em combinação com o fluido da atmosfera e dos participantes para controlar os objetos e o próprio médium. Nas sessões onde os espíritos baixam, podem aparecer espíritos pertencentes a diferentes estágios de evolução, tais como inferiores e superiores, sendo eles facilmente reconhecidos pela qualidade moral, ou não dos seus ensinos, pela sua atitude humilde, ou não, de se endereçarem aos participantes das sessões. Kardec, ao admitir a existência de guias maus e enganadores, diz: não é apenas entre os encarnados que se encontram os falsos profetas, eles existem também, em muito maior números, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e caridade, semeiam desunião e retardam a obra emancipadora da humanidade, lançando a torto e a direito sistemas absurdos, que fazem aceitar por seus médiuns, e para melhor fascinar aqueles de quem querem abusar, e para dar maior força às suas teorias, enfeitam-se inescrupulosamente com nomes que só se pronunciam com respeito. 5. Jesus. Quem é Jesus? De acordo com o espírito guia de Kardec, Jesus foi o mais evoluído espírito que já encarnou. Jesus é entendido como o perfeito exemplo que Deus deu ao homem, como modelo do que o homem poderia ser. Jesus é um tipo de perfeição moral que o homem deve atingir nesta terra. Deus oferece-nos Jesus como o nosso mais perfeito modelo. A doutrina ensinada por ele é a mais pura expressão da lei divina, porque ele foi animado pelo Espírito Divino, e foi o ser mais puro que jamais apareceu sobre a terra. 6. Ele é Filho de Deus, no sentido de que nenhum outro espírito traduziu tão perfeitamente as qualidades do verdadeiro Filho de Deus, como Jesus o fez. Nesse sentido, ele é o Mestre. Jesus pode ser considerado o mais perfeito, o modelo, aquele que alcançou o maior estágio do desenvolvimento espiritual. Mas, para o espírita, Jesus não é Deus. Procópio Camargo diz que os espíritas consideram Jesus a maior entidade encarnada que já veio à Terra, mas ele é somente homem, e não Deus. 7. Resumindo, para o kardecista, Jesus não é o Filho de Deus, é um dos filhos de Deus que atingiu a mais alta esfera da perfeição, portanto não é divino. Os cristãos afirmam que o Jesus é divino e humano, segundo os espíritas, uma entidade encarnada, não divina. Uma das verdades centrais da Bíblia é que Jesus veio ao mundo por via da encarnação, não reencarnação. Ele se fez humano, tomando o corpo de homem, na forma de servo,
1 Gil 4.2, FP 2.7. Os espíritas estão divididos. Alguns dizem que ele foi homem, outros, que ele não foi, outros, ainda, dizem que não tinha corpo, pois o céu era apenas fluido. E, ainda, outros afirmam que ele não era nem homem nem Deus. As sessões. As atividades centrais do kardecismo são as sessões, geralmente realizadas em casas particulares. Nelas os médiuns recebem palavras de conforto, de orientação e de instrução. As sessões geralmente começam com uma oração ao Espírito para que ele venha guiá-los, seguida de uma leitura e meditação de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse período, geralmente, é interrompido pela queda de um médium, que entra em transe. Geralmente é o portador da mensagem da parte dos espíritos. O grau de inconsciência dos médiuns varia de pessoa a pessoa. Alguns conseguem discernir o espírito guia do grupo de outro mau espírito que tenha vindo para perturbar a reunião. O diretor, ou líder do centro, é encarregado de acalmar esses espíritos ignorantes. Disse que nas sessões não são apenas os fiéis que são instruídos, mas os próprios espíritos passam a ser orientados e exortados. O kardecismo no Brasil. O Brasil foi considerado a terra do espiritismo, pela maneira como o kardecismo foi recebido e se desenvolveu. A situação religiosa prevalecente, não satisfazendo as necessidades mais profundas do povo, fez com que as pessoas, com maior avidez, aderissem à nova religião, que parecia ser a resposta a todos os problemas e dificuldades. O kardecismo teve um grande êxito no Brasil, fazendo dele o seu centro mundial. Em pouquíssimo tempo, por todo o Brasil, foram estabelecidos milhares de centros de estudos e de propagação das doutrinas de Kardec. Roger Bastide diz que o espiritismo no Brasil diferiu do europeu, cujo principal interesse era entrar em contato com os mortos. No Brasil, o espiritismo desenvolveu mais o aspecto assistencial nas áreas dos problemas de sobrevivência diária, indo de encontro à doença, ao desemprego, aos problemas do amor, do casamento falido, da criança abandonada. E, de acordo com esse mesmo autor, o espiritismo foi bem sucedido na pregação da moralidade, da fraternidade e do amor, caridade. Criaram-se escolas e hospitais para aliviar as deficiências existentes e assim contribuir para o bem da vida proletária nas grandes cidades. O lema do espiritismo kardecista é: não há salvação fora da caridade. A caridade é que é entendida como boas obras. Como o catolicismo já havia enfatizado as boas obras como meio de salvação, o espiritismo apenas veio reforçar o mesmo conceito. Assim, este ponto tornou-se uma grande força de atração. As boas obras são exercidas principalmente de duas maneiras: a cura de doentes e a assistência social aos pobres. As curas feitas pelos espíritas kardecistas são baseadas em prescrições médicas, que os médiuns recebem diretamente dos espíritos. As consultas, bem como as prescrições médicas, são dadas de graça, segundo o princípio de graça dai, pois de graça recebestes. Uma coisa que as religiões africanas, ameríndias e o espiritismo têm em comum é a comunicação com os espíritos, quer sejam chamados espíritos da natureza, deuses, ou espíritos de mortos. O espiritismo e os cultos afro-brasileiros. Algum tempo depois de sua entrada no Brasil, o espiritismo foi modificado, ao alcançar a classe mais simples, especialmente os negros. Diz Bastide. 8 Os espíritos que entravam em comunicação com eles eram os espíritos dos negros e dos índios. Esta foi a primeira mudança pela qual passou o espiritismo para ajustar-se à classe dos mais pobres e das pessoas negras. A cura continuava sendo um aspecto importante, mas não era o bruxo, nem o pajé, o encarregado da cerimônia, era alguém que passava a controlar o espírito. Assim expressou-se Bastide, uma mudança evidente. O líder da sessão, que fala com os médiuns, questiona os espíritos, expulsos ou lhes dá ordens, torna-se o taumaturgo. Na nova seita ele toma o lugar do pajé e do bruxo na sociedade ameríndia ou no continente da África. Os espíritos desencarnados não estão mais em controle, o mágico torna-se o senhor dos espíritos. 9. Uma segunda modificação pela qual o espiritismo teve de passar para ser aceitável na classe mais simples foi a volta do animismo. De certa forma, o espiritismo kardecista justificou cientificamente e deu uma conotação de respeitabilidade ao animismo. O homem primitivo tinha agora toda a justificativa para seguir com as práticas religiosas da sua velha civilização. Assim, o espiritismo tornou-se uma espécie de extensão da sua religião. O espiritismo praticado pelo povo mais simples foi chamado pejorativamente de baixo espiritismo. Este, na realidade, para os negros, para os índios e para o povo mais simples, era um meio de afirmação de identidade, um meio de se igualar, de alguma forma, com os brancos, e foi também uma tentativa de mostrar que a linha da civilização está ligada, de alguma forma, ao animismo. Assim, o kardecismo, através das religiões afro-brasileiras, preparou o terreno para o aparecimento do que hoje é conhecido como Umbanda. Definição e natureza do Umbanda. Apesar de muitos tentarem definir a palavra Umbanda, nem todos os umbandistas estão de acordo quanto ao seu significado. Umbanda significa, em bantu, feiticeiro ou sacerdote, ou a arte ou lugar da macumba, ou processo ritual, de acordo com Arthur Ramos. 10. Umbanda, no dialeto quimbundo, significa a arte de curar e de adivinhar. Léo de Souza,
um dos codificadores da Umbanda, cita a definição dada pelo caboclo Sete Encruzilhadas. Trata-se de uma entidade espiritual, como ato de caridade e procedimentos para neutralizar e desfazer o trabalho da magia negra. No primeiro congresso da Umbanda, em 1941, decidiu-se tomar a palavra Umbanda como derivada do sânscrito Umbanda, que significa o princípio divino, o limite do ilimitado. Os umbandistas consideram-na uma palavra sagrada, porque representa a trindade dentro da unidade. Roger Bastide XI faz uma interpretação psicológica do porquê e do como os devotos da Umbanda quiseram buscar a sua origem numa civilização altamente evoluída do passado. Devido à necessidade de afirmação própria, e à necessidade de se defenderem dos ataques do kardecismo, os umbandistas afirmam ter ligações com a civilização lemuriana, considerada a mais evoluída que já existiu. A aparente contradição, de que os escravos trouxeram a religião da mais evoluída civilização, deve ser explicada de alguma forma para que o fato seja aceitável, admitindo que houve, sim, um período de transição entre a grande civilização lemuriana e a Umbanda. A Umbanda vem da África, não duvidamos do fato, mas ela vem da África Oriental, do Egito. A barbaridade africana permeando os vestígios restantes desta grande linha iniciadora do passado é atribuível à degradação que as tradições verbais inevitavelmente sofrem, especialmente quando elas têm de transcender espaço e tempo e atravessar climas e anos pobremente adaptados à grandiosidade e ao resplendor dos seus ensinos. 12. Com o passar do tempo, os umbandistas começaram aparentemente a adquirir respeitabilidade e prestígio, deixando de ser a religião das minorias e dos perseguidos. Essa nova situação levou alguns líderes a fazer uso de demagogia, como se afirmou, numa preleção oficial do segundo Congresso de Umbanda, em 1961, que o faraó Akhenaton, que reinou no século XIV a.C., foi o primeiro umbandista, bem como foram Moisés e Jesus de Nazaré. Esta afirmação foi considerada um exagero e apenas como uma expressão da euforia do momento, em ostentação vazia. Procópio Camargo disse, contrastando a Umbanda do Espiritismo: se o Espiritismo é uma crença à procura de uma instituição, a Umbanda é uma aspiração religiosa, em busca de uma forma. 13. Os autores são unânimes em admitir que a Umbanda ainda está em estágio formativo. A Umbanda é o resultado da integração das práticas afro-brasileiras, na sociedade moderna brasileira. Ela está sendo considerada mais um fenômeno brasileiro do que africano. O seu aparecimento coincide com o da urbanização e industrialização da sociedade brasileira. Ela expressa a tentativa da religião afro-brasileira sobreviver, dentro de uma sociedade em mudança, passando por uma necessária transformação, para adaptar-se agora com valores novos e parâmetros diferentes. As religiões afro-brasileiras passaram por transformações, que Renato Ortiz denominou de embranquecimento 14 para se tornarem a Umbanda, pois faz parte de um fenômeno de integração dos negros na sociedade de classes. Por outro lado, o kardecismo espírita também passou por uma transformação para se enegrecer, e os cultos africanos começaram a assumir valores mais brasileiros agora, condizentes com a nova sociedade que emergiu. A Umbanda é o resultado do encontro desses dois processos. Aparecendo em diversos lugares do país, mais ou menos simultaneamente, ela apresenta uma variedade muito grande de crenças e rituais. O grande volume de literatura sobre a Umbanda vem confirmar a multiplicidade das formas, das doutrinas e dos rituais dos grupos que dizem a ela pertencer. Pedro MacGregor, 15 em seus estudos e pesquisas, encontrou uma diversidade tremenda, de uma organização para outra. Cada médium tinha o seu próprio grupo, coeso ao redor do seu guia espírito, que nele se incorporava, de tempos em tempos. Cada guia espírito dita suas próprias regras. A diversidade, a confusão e a contradição foram justificadas como sendo uma expressão da própria personalidade dos médiuns, que ainda não conseguem ser tomados por completo pelos guias, e as mensagens transmitidas ao público não deixam de ter sua influência pessoal. O próprio presidente da União das Tendas Espíritas de Umbanda e Candomblé do Estado de São Paulo admite haver contradições e confusão. Como podemos notar, as contradições entre os estudiosos das religiões africanas no Brasil são espantosas, do que se pode concluir não um erro de pesquisa, mas uma diversidade impressionante de informações, justificada pelo tamanho do país e pelas mudanças que a tradição sofreu nas aculturações. 16. A liderança umbandista tem sido caracterizada por MacGregor como, quando não exageradamente, ignorante e radicalmente individualista, muito difícil de concordar entre si. A origem histórica da Umbanda tem a ver com Zélio de Moraes, o primeiro médium a estabelecer a Umbanda no Brasil. Desde criança, Zélio recebia um espírito de índio. Foi doutrinado na sua mocidade por kardecistas, e assim usava da sua mediunidade para servir os outros nas sessões espíritas. Não gostava de ir a macumba, como era conhecido o culto afro-brasileiro no Rio. Mas, um dia, Zélio recebeu uma entidade que se identificou como caboclo das Sete Encruzilhadas e que disse ter a missão de fundar a Umbanda nos moldes do baixo espiritismo, isto é, da macumba. Como ela era proibida no Rio de Janeiro, Zélio e seus amigos começaram a Umbanda em Niterói, mais precisamente em São Gonçalo. O caboclo das Sete Encruzilhadas, como iniciador do movimento, iria ditar toda a doutrina da Umbanda.
Sua missão era purificar a Umbanda dos ritos essencialmente africanos que tinham sido praticados pelos primeiros escravos trazidos ao Brasil. O círculo do Caboclo Sete Encruzilhadas cresceu rapidamente, e a sua tenda foi chamada a Tenda da Nossa Senhora da Piedade. A missão dos fundadores da Umbanda, além de aproximar o kardecismo com a macumba, foi unificar o culto dos deuses da natureza com os espíritos desencarnados dos mortos, no corpo dos médiuns. Quem se encarregou disso foi o próprio kardecismo, dividindo a Umbanda em 7 linhas. Apesar das variedades e diferentes tendências da Umbanda, parecendo contraditórias e opostas umas às outras, no fundo elas têm pontos em comum, que podem ser classificados como características do animismo resultante do sincretismo do espiritismo, do africanismo e do indianismo com as superstições presentes no catolicismo popular. Ainda que seja difícil verificar a unidade, os pontos comuns que caracterizam a Umbanda poderão ser abordados. A doutrina da Umbanda, como foi visto, a diversidade e a falta de unidade é uma característica constante na Umbanda. Depois de ter estudado e pesquisado milhares de estatutos de terreiros, registrados como sendo da Umbanda, o Frei Boaventura Kloppenburg 17 diz que existem tendências tão diferentes quanto contraditórias dentro da coletividade umbandista. Ele as classifica desde tendências indefinidas, africanas, cristãs kardecistas, esotéricas, ciprionistas, até tendências diversas. O mesmo fenômeno foi confirmado por Procópio Camargo, 18 quanto à existência de uma tremenda variedade nos tipos de Umbanda, desde a mais kardecista até a mais africana. O que se observa é um contínuo de várias influências, estando num polo as Umbandas que se aproximam mais do kardecismo puro e, no outro, as bem africanas, com rituais de sangue e sacrifícios de animais. A teogonia da Umbanda, como fruto do sincretismo de muitas tendências religiosas do Brasil, o conceito umbandista de Deus é uma mistura de todos os tipos de ideias possíveis e imagináveis. Contém pensamentos panteístas, identificando Deus com a natureza, positivistas, identificando Deus com a força e o poder, deístas, tomando emprestado ideias kardecistas de um Deus criador do universo e que nele não interfere. Conceitos politeístas e fetichistas estão presentes através dos deuses africanos, conceitos animistas e totêmicos através dos ancestrais índios. Assim há, na Umbanda, a presença de espíritos índios, como o Caboclo das 7 Encruzilhadas e Tranca-Rua, há deuses africanos transformando-se em preto velho. Há espíritos de escravos do que sofreram e purgaram a sua alma através da escravidão, e os espíritos de criança simbolizam os espíritos que ainda não evoluíram. Ideias cristãs foram trazidas, como no caso de Jesus ser identificado como o grande orixá, e portas foram abertas ao satanismo, através dos Jesus. A teogonia umbandista é muito conveniente e inclusiva. É uma tentativa de acomodar todas as concepções de Deus para poder agradar a todos. A coerência e a integridade estão totalmente ausentes. Apesar de aceitar o conceito de Deus Criador, identifica-o com a coisa criada, como extensão do seu ser. Por isso, podem afirmar que Deus dorme no mineral, sonha no vegetal, desperta no animal e torna-se consciente no homem que, deste modo, pode atingir a perfeição. O conceito de um Deus pessoal, que se comunica com a sua criatura, é completamente inexistente, apesar de se tentar misturar alguns aspectos do cristianismo. Israel Cisneros e Omulubá descrevem Deus e a Trindade da seguinte forma: a Umbanda se vê como uma religião monoteísta. Olorum é considerado o Deus Supremo, criador de todas as manifestações cósmicas. Ele estava presente em todo o momento da criação, o poder mobilizador de todos os sistemas, do simples à mais poderosa galáxia. É caracterizado por tolerância, compaixão, misericórdia, vida, beleza, poder e luz e todo o máximo que a nossa mente finita não consegue captar. Olorum, Pai magnânimo, que contempla todos os filhos com igual conhecimento e compaixão, revelando todas as suas falhas e erros, tentando estimular, por meio dos orixás e de sua pleiade de mestres, a verdadeira encarnação, o exercício das leis imutáveis por ele criadas, reencarnação, karma e evolução, entre outras. 19. Como vimos, a ideia de Olorum é emprestada do candomblé, da teogonia iorubá, como sendo o Deus Supremo Criador, a quem se atribui a origem de todas as coisas. A Umbanda faz questão de dizer que é monoteísta, chama o seu Deus de Omarum, e tenta igualá-lo ao Deus dos cristãos. No mundo religioso brasileiro, com a forte influência católica, a Trindade não poderia ser esquecida. Na doutrina umbandista, ela toma diferentes formas, até mesmo contraditórias. Israel Cisneros assim comenta sobre a Trindade umbandista, Omarum, o Deus Supremo, que se expressa através de 3 aspectos: energia, vida e consciência. 20 Já o Catecismo da Umbanda descreve a Trindade umbandista da seguinte maneira: como no cristianismo, no brahmanismo e em outras religiões, o Espírito Supremo, o Absoluto, é triuno e, na Umbanda, os seus 3 aspectos têm as seguintes denominações: o Batalá, correspondendo ao Pai; no cristianismo, a Brahma; no hinduísmo, a Osíris; na Trindade dos antigos egípcios, Oxalá corresponde ao Filho no cristianismo, a Vishnu no hinduísmo, a Horus na Trindade egípcia; Ifá corresponde ao Espírito Santo no catolicismo, Isis na Trindade dos egípcios, Maia no hinduísmo.
21. De acordo com Boaventura Kloppenburg, a União Espírita de Umbanda do Brasil usa a seguinte forma: em nome de Zambi, de Oxalá e do Anjo da Guarda. Outro exemplo seria, pela Santa Cruz de Umbanda, pela fé de Pai Maior, Saravá meu orixá, Saravá. Outra versão da trindade dos umbandistas, o Supremo Deus do Yorubás, Olorum, permaneceu. Ele não participa da trindade que é constituída de Deus Supremo Batalá, o Pai, Oxalá, o Filho, e Ifá, o Espírito Santo. Na prática, em forma simplificada, Oxalá, Jesus Cristo, fica sozinho, como líder. Podemos, assim, verificar muita mistura e incoerência. É a expressão de uma acomodação que escolhe o que é conveniente, com o objetivo de beneficiar o ser humano. O homem é o centro das atenções. Deus não é mais o objeto da adoração e da submissão do homem, é um produto da imaginação, da conveniência dos devotos, do objeto de manipulação dos líderes e espíritos guias, cuja natureza será identificada posteriormente. É o homem criando deuses, para ser servido por eles. O nome de Jesus na Umbanda. Os umbandistas não descartaram Jesus da sua doutrina. Basicamente adotaram a visão kardecista de Jesus. O nome de Jesus havia se tornado apenas um nome querido no catolicismo, perdendo seu poder e a sua autoridade diante da ascensão de Maria como corredentora e intercessora dos fiéis. Ele é lembrado apenas como uma figura romântica do menino Jesus nos dias de Natal, e o pobre sofredor crucificado na época da Páscoa. Muitos brasileiros percebem Jesus através de uma perspectiva fatalista de um destino traçado, mecânico, imutável, paralisante e escravizante. Ele é um pobre coitado que sofreu para nos salvar e, como ele, estamos destinados a sofrer, mas os santos milagreiros estão aí à nossa disposição para resolver os nossos problemas práticos do cotidiano. O uso constante do nome de Jesus, na Umbanda, é algo muito conveniente, pois continua dando a impressão aos fiéis católicos que a Umbanda é aquela antiga religião, que eles sempre seguiram, com alguma modificação ou evolução. É conveniente também, porque ele tem o título de Filho de Deus, a quem o kardecismo conseguiu acomodar como chefe do planeta Terra, aquele que conseguiu alcançar o estágio mais alto e perfeito da evolução espiritual. Os sacerdotes africanos batizados no cristianismo não poderiam esquecê-lo, e chamaram-no de Oxalá, pois, para a religião afro-brasileira do candomblé, Jesus é o grande orixá. Na Umbanda, com suas modificações, dependendo da linha que se segue da aproximação com o catolicismo, a figura de Jesus é mais presente. Os ensinos e a ética de Cristo mais convenientes para ela são mais repetidamente lembrados e recomendados. É muito típica a maneira como Pedro MacGregor descreve uma sessão da tenda da Nossa Senhora da Piedade, a primeira tenda umbandista no Brasil. E aqui está a essência do sincretismo racial e religioso, os devotos negros e brancos juntos, praticando a mais evoluída forma de ritual africano, sob a influência do kardecismo europeu, sob a liderança de um espírito guia índio, sob o nome da Nossa Senhora da Piedade. E, no entanto, o espírito apontado pelo caboclo como o líder espiritual de todos não é outro senão Jesus Cristo, que é chamado com o seu equivalente de Oxalá. 22. José Ribeiro 23 escreveu o livro Oxalá, o Médium Supremo, em que o autor tenta acomodar a pessoa e o nome de Jesus Cristo como Oxalá da Umbanda. Ele faz de Jesus o Médium Supremo. Mas não sabemos como um médium poderia ser, ao mesmo tempo, o grande orixá, chamado Oxalá. Como vimos, Jesus é também identificado com Vishnu do hinduísmo, e com Horus da trindade egípcia, de acordo com o catecismo do Umbanda. Para o umbandista W.W. da Mata e Silva, 24 Jesus é um dos filhos de Deus na hierarquia crística dentre as hierarquias operantes, através das quais ele faz sentir a sua suprema vontade, e foi para ele que Deus outorgou o comando do planeta Terra. Jesus, para eles, continua sendo um filho de Deus, e não um filho de Deus. Em síntese, o nome de Jesus aparece muitas vezes na literatura da Umbanda, tanto nos terreiros de tendências kardecistas como cristãs e africanistas. Apesar de estar em quase tudo, sendo chamado chefe do planeta Terra, o Filho de Deus, o grande médium, o mestre, o grande orixá e Oxalá, contudo Jesus não exerce nenhum poder. A natureza do seu ser e as suas palavras nunca foram, na Umbanda, consideradas com seriedade. Ele está em tudo aparentemente, mas na realidade não está em nada na Umbanda. Os orixás são comumente aceitos como espíritos guias, que descem à terra para se incorporarem ou possuírem os seres humanos, que passam a ser chamados de cavalos. Estes são fiéis que tiveram treinamento para recebê-los, para saberem conviver com eles, tornando-se instrumentos a serviço desses guias para trazerem mensagens, e fazerem adivinhações e curas. Os umbandistas estão divididos quanto à natureza dos orixás, pois eles podem, ou não, ser incorporados pelos seres humanos. Para alguns, os orixás são espíritos da natureza e não possuem condições para incorporar nos seres humanos, não tendo afinidade com os médiuns terrestres. Antônio Urbano Ferreira tenta definir a natureza dos orixás dizendo que eles nunca aceitariam o sacrifício dos irmãos mais inferiores, os animais. Rejeita, assim, esta prática na Umbanda, como decorre da definição abaixo. Os orixás são entidades mais puras, mais evoluídas na categoria espiritual, portanto, é impossível que eles possam ser incorporados no médium,
criatura e com falhas e impurezas, que pecam em obras, palavras e pensamentos, em cada passo. 25. Os orixás são de origem iorubá, são considerados poderes que governam, reinam e agem sobre os elementos da natureza, dominando e controlando os ventos, os raios, as tempestades, as águas, os vegetais, as florestas, as selvas, a fertilidade, a morte e o nascimento. Hoje os orixás, com os nomes de Olorum, Obatalá, Oxaum, Osaê, Obá, Oxalá, Oduduá, Xangô, Ogum, Omulu, Iemanjá, Nambarucu e Lansã estão sincretizados com os santos católicos. Há diversas versões quanto à natureza dos orixás, tais como espíritos da África Ocidental, do Congo e de Angola, elementos da natureza, que passaram por formas humanas, semideuses altamente cultos, chamados eguns, poderes naturais personificados de uma escala descendente de anjos, vibrações que vêm do alto em forma de energia. Renato Ortiz diz que os orixás africanos não mais descem nas sessões da Umbanda. Eles são substituídos pelos caboclos, pretos velhos e crianças. Os espíritos, quer sejam materialização das energias, ou forças de elementos da natureza, ou ainda espíritos dos mortos, ou de heróis místicos ameríndios, quer tenham sido encarnados ou desencarnados, eles vivem em agrupamentos no espaço sideral, que se chamam falanges, formadas de acordo com a afinidade dos próprios espíritos. Diz Roger Bastide que é muito natural que os espíritos que foram religiosos busquem encarnar-se nos religiosos, que os intelectuais desencarnados procurem os cientistas parapsicólogos, que os espíritos desencarnados dos negros vivam em falanges negras, e que os caboclos fiquem em agrupamentos de caboclos. Hoje a Umbanda está dividida em 7 linhas. Oxalá, dirigida por Jesus Cristo. Iemanjá, dirigida pela Virgem Maria. Oriente, dirigida por João Batista. Oxóssi, dirigida por São Sebastião. Xangô, dirigida por São Jerônimo. Ogum, dirigida por São Jorge VII. Africana, dirigida por São Cipriano. A primeira linha consistia em espíritos de várias nações, especialmente de negros que foram muito bons católicos quando viviam na terra. A segunda, de protetores de marinheiros e das mulheres. A terceira, dos asiáticos e europeus. A quarta e a quinta, dos caboclos. A sexta, um grupo ambíguo. E a sétima, espíritos da África. A reencarnação na Umbanda. Ainda que muitos kardecistas não aceitem as práticas da Umbanda como tal, foi o kardecismo que lançou a sua base doutrinária. Neste sentido, a velha doutrina da transmigração da alma foi sancionada e confirmada, como uma expressão da mais evoluída doutrina espiritual. Na conclusão do primeiro congresso de Umbanda, lê-se que sua doutrina baseia-se no princípio da reencarnação do espírito em vidas sucessivas na Terra, como etapa necessária à sua evolução planetária. O Frei Boaventura Kloppenburg cita Manuel Zespo, o codificador das doutrinas umbandistas, que diz: o espiritismo da Umbanda aceita integralmente a revelação kardecista. Dos diversos tipos de espiritualistas existentes no mundo, o umbandista é dos que praticam a mediunidade espiritualista e, como os espíritas, o umbandista comunica-se com os desencarnados, aceita a lei das reencarnações, aceita a doutrina do evangelho, e procura praticar a caridade como a entendeu Kardec. A Umbanda aceitou a comunicação com os desencarnados, a terceira revelação kardecista, absorvendo do espiritismo todos os seus ensinamentos. 26. A reencarnação opõe-se frontalmente ao sacrifício de Cristo na cruz. Sua morte expiatória fica invalidada totalmente, desde que a doutrina da reencarnação ensina que o homem pode redimir-se a si próprio. A prática umbandista. Se grande parte da doutrina umbandista é uma herança da doutrina de Kardec, a prática da Umbanda assemelha-se muito com a do Candomblé. A seção religiosa da Umbanda chama-se gira, que começa com a presença do pai ou mãe de santo. Postos os cavalos os que são incorporados, e os cambonos os que ajudam e dão sustentação à incorporação nos cavalos, como auxiliares, em seus lugares, com roupas cerimoniais, estes saúdam o altar, prostrando-se no chão e batendo nele a cabeça. Os cavalos, os cambonos e os atabaques são defumados com ervas especiais. A assistência recebe também uma defumação geral para ser protegida dos maus fluidos. Em seguida, vem a oração, pedindo permissão a Deus, ao Oxalá, a Nossa Senhora, Ogum e a outras entidades para desenvolver a cerimônia. O dirigente dá uma pequena exortação à prática das virtudes cristãs, exaltando a excelência da Umbanda ou ensinando como aperfeiçoar-se na conduta da liturgia. O exu é despachado, antes de começar propriamente a sessão, como acontece no candomblé. Vêm os cânticos de invocação, chamados pontos riscados. Ocorrem então as possessões, e as entidades começam a manifestar com suas características peculiares, preto velho, caboclo e criança. Nessa hora, ocorre a interação da assistência com os espíritos, em forma de consulta, em geral rápida. A sessão é seguida por outros cânticos ou pontos, e os espíritos se despedem, depois de ouvirem a prece de agradecimento. A incorporação de espíritos. Renato Ortiz diz que a possessão, ou incorporação, de espíritos é um aspecto central da Umbanda. A possessão é o elemento central do culto, permitindo a descida dos espíritos do reino da luz, da corte de Aruanda, que cavalgam a montaria da qual eles são os senhores.
27. A descida dos espíritos no corpo dos fiéis ou, em outras palavras, a recepção de espíritos pelos seus cavalos é uma herança das práticas do candomblé. No Brasil, a possessão não ocorre apenas entre africanos, mas também entre os ameríndios. A possessão dos antepassados ameríndios tem sido amalgamada com ritos africanos, resultando no culto que é por alguns chamado de candomblé do caboclo, que apareceu mais tarde na Umbanda. Os espíritos que descem na Umbanda de hoje são de duas categorias: espíritos de luz e espíritos das trevas. Dos primeiros fazem parte os caboclos, os pretos velhos e as crianças, e dos segundos Jesus. Como os espíritos de caboclo, preto velho e criança não possuem uma história mística a ser revivida, as personalidades que se manifestam nos médiuns não são tão claramente definidas na Umbanda, como acontece no candomblé. A personalidade que se expressa através do médium não é a do espírito, mas é a do próprio médium. A cura na Umbanda. A cura prometida pela Umbanda é uma das razões da atração que ela exerce sobre as pessoas. Diz J. Alves de Oliveira 28 que os líderes do terreiro ouvem com paciência todos os tipos de queixas, até as mais desavergonhadas, assegurando a promessa da cura e do problema resolvido. Para o povo que aprendeu a aceitar o destino para o sofrimento como a fatalidade que o céu lhe impôs, uma religião como a Umbanda que, pelo menos, ouve e promete resolver todos os problemas sem nenhum escrúpulo, apresenta-se como uma boa nova. De fato, existe uma espécie de cura na Umbanda. Em outras palavras, a Umbanda apresenta uma função terapêutica para os perturbados. Ela apresenta uma explanação espiritual das causas da doença, destacando, por exemplo, a negligência ou ignorância religiosa, especialmente quando um filho ignora sua ligação sacral com a entidade. Esta o levará de volta ao terreiro, através de uma doença para que assim ele desenvolva suas potencialidades mediúnicas. Outras causas citadas são doença provocada por coisa feita ou feitiço, e ainda doenças provocadas por manipulação dos poderes mágicos, e vingança de um espírito para afligir a pessoa. A mediunidade não desenvolvida é considerada uma doença kármica, sendo um meio de redenção das falhas do passado. Para o brasileiro que vive o seu mundo mágico, já acostumado ao uso de ervas, de poções para cura, de água benta, tais explanações não estão fora do seu quadro referencial. Ele vive um contínuo terapêutico de medicina caseira, de benzedeira, de médiuns, e facilmente adota essas soluções que têm até uma aparência de ser um tanto mais racionais, que vêm ao encontro das necessidades de entender o seu mundo e resolver os seus problemas. A Umbanda, como herdeira do curandeirismo da religião afro-brasileira, recebeu a sua prática do candomblé, do espiritismo kardecista e das práticas do satanismo, tudo mesclado com o catolicismo português. O autor Arthur Ramos, já citado, afirma que o curandeirismo tem uma origem mágico-fetichista, e a medicina nasceu do empirismo sacerdotal. O feiticeiro é também homem de medicina do grupo social primitivo. Para sua lógica, a doença tem uma causa espiritual. É um mau espírito provocando a enfermidade. Desse modo, é muito lógico que se procure alguém competente nessa área, espiritual, para lidar com os espíritos. A cura na Umbanda é realizada na sessão pública chamada caridade, que se caracteriza pela presença de espíritos para atender aos pedidos dos consulentes, que entram em contato direto com eles, seja pela consulta ou através de passes. Durante a consulta, o público pode expor seus problemas particulares. As entidades geralmente usam uma linguagem estereotipada e rudimentar que, não sendo entendida pelos pacientes, são interpretadas pelo cambono, que serve de intermediário entre eles e os espíritos. O passe é uma herança espírita. Consiste no médium passar a mão em toda a extensão do corpo da pessoa, sem nela tocar. Tem por finalidade expulsar os maus fluidos do corpo da pessoa. É uma tentativa de drenar as forças negativas para si, e do médium para os espíritos mas, ao final do passe, os médiums sacudem fortemente as mãos na direção da terra, para que as faíscas do mal sejam absorvidas pelo solo sagrado. O dicionário da Umbanda diz que o que se pratica na Umbanda não é curandeirismo, e a cura nela realizada não pode ser chamada de cura mediúnica, mas sim de ciência médica religiosa. E acrescenta, dizendo, o curandeirismo jamais deixará de existir, pois que, existindo, na realidade, espíritos de luz, os guias espirituais, não deixarão eles de nos ministrar seus passes e receitar seus remédios, feitos com elementos vegetais, que traduzem o perfeito conhecimento que possuem da medicina do espaço. Na Umbanda, não existe curandeirismo, pois em seus terreiros há sempre irmãos médicos prontos a atender os que necessitam de tratamento, contando com a ajuda de irmãos protetores, que foram médicos quando na vida terrena. 29. Novamente, aqui temos uma confusão típica da literatura umbandista, com muita inconsistência. Na sessão de caridade, o povo procura resolver todos os tipos de problemas. Nessas consultas, os guias diagnosticam que o problema do paciente é devido a um encosto, a um mal olhado, a uma descarga negativa ou caminho fechado, que devem ser solucionados mediante um despacho a um exu ou a qualquer divindade.
Diz Altair Pinto que o despacho é feito na Umbanda a fim de desmanchar os trabalhos feitos na Quimbanda, bem como desmanchar dificuldades da vida, curar doenças e obsessões, bem como abrir caminhos. O encosto e o despacho. O encosto é o que acontece quando um espírito vem e acomoda-se na pessoa, estando ela consciente, ou não, desse fato, prejudicando a sua saúde, os negócios, o amor, a harmonia doméstica. O encosto lhe traz um rosário interminável de contrariedades e aborrecimentos, podendo ser resolvido por meio de despacho. Bastos vê no feitiço, ou bruxaria, os despachos como uma arma não apenas de apaziguamento, mas também de vingança, que não pode contra o que pode. Ele explica a origem do feticismo politeísta como uma expressão de rebelião contra o conceito de uma divindade incomunicável, imprevisível e inacessível. Analisando o feticismo, o mesmo autor afirma que é a religião em que os deuses convivem com os homens no dia a dia, deixando a marca da sua presença através dos despachos nos rituais da dança, dos cânticos evocativos, nas estatuetas, nos amuletos, nos tambores, nas roupas coloridas. Pode representar uma rebelião da natureza humana contra as suas contradições, incluindo a escravidão. Como vimos, há uma variedade enorme de despachos com finalidades específicas para transferir uma doença de uma pessoa para outra, para atrair amor, para matar alguém, para arranjar emprego, e assim por diante. Não há muita diferença, na realidade, entre os despachos da Umbanda e do Candomblé. A Umbanda, porém, alega que não prejudica ninguém, e rejeita o que chama de magia negra, que é trabalho dos espíritos das trevas do astral inferior. A Umbanda e a Quimbanda. Se o despacho na Umbanda visa mais desmanchar os trabalhos da Quimbanda, da magia negra, que trabalha para o mal, isso nos força a reconhecê-la, em sua natureza. A Macumba está dividida em Umbanda, que opera com a magia branca, e a Quimbanda, que trabalha com a magia negra. É interessante notar que, muitas vezes, o mesmo terreiro de Umbanda, que faz os trabalhos de magia branca, acaba fazendo-os para prejudicar alguém. Diz o autor Procópio Camargo, já citado, que a Umbanda e a Quimbanda vivem uma espécie de quase simbiose, útil a ambas. Por outro lado, Hercílio Mais 30 afirma que tudo o que é feito para ganhos pessoais, negociatas inescrupulosas de despachos nas encruzilhadas, cobrança mercenária para melhorar a vida em detrimento do próximo, etc., é considerado quimbandeirismo. Ortiz, 31 Estudando o processo de integração da Umbanda na sociedade de classes, vê a magia negra e a branca da seguinte forma: para a cosmovisão do africano, o bem e o mal são partes de uma coisa só. Na sociedade brasileira, esses dois aspectos se opõem, transformando a Umbanda em magia branca, para fazer o bem, e a Quimbanda em magia negra, para fazer o mal. Renato Ortiz cita Aloísio Fontenelle, 32 Para quem é Quimbanda, ou magia negra, uma religião afro-brasileira praticada pelos negros do Brasil, continua firme no propósito de manter as antigas tradições de seus ascendentes africanos, ao passo que a Umbanda procura, pelo contrário, afastar completamente esse sentido incivilizado de suas práticas, devido à influência do homem branco, cujo grau de instrução já não o pode admitir. Com base neste enunciado, Ortiz identifica a Umbanda com a magia branca, para o bem, afirmando que a modernidade da nossa sociedade obriga a uma reinterpretação da Umbanda, e a Quimbanda continua com as práticas tradicionais, identificando a magia negra com os negros. Dizem os estudiosos da Umbanda que o problema dualista do bem e do mal tem de ser entendido dentro do quadro do sagrado. Acreditam eles que o mal, sendo uma realidade hoje, merece ser aceito tal como é, e o homem deve aprender a lidar com ele. Creem que o bem tem primazia sobre o mal, e no quadro da evolução espiritual o mal um dia se transformará em bem. Até se espera pela conversão de Lúcifer, que se cansará das práticas do mal. Segundo os intérpretes da Umbanda, o mal existe como uma dimensão oposta ao bem. O mesmo princípio aplica-se na Quimbanda. Ela é uma imagem invertida. Tudo o que se passa no reino da luz tem o seu equivalente no reino das trevas. Até as linhas da Umbanda têm o seu correspondente na Quimbanda, liderada por Jesus, diz Ortiz. A Umbanda, adotando como base a doutrina kardecista, e divisando as forças do bem e do mal, resumiu os espíritos em dois tipos: os missionários do bem e do mal, quando Kardec os havia classificado em espíritos puros, da segunda ordem, e os imperfeitos. Renato Ortiz, ao analisar a classificação das linhas da Quimbanda fornecida por Matei Silva, 33, conclui que os espíritos das trevas estão em dependência dos espíritos da luz, afirmando a unidade do bem diante da pluralidade do mal, confirmando a existência de um batalhão de espíritos refratários no hemisfério umbandista, representando os miseráveis do espaço sagrado umbandista. Dentre os espíritos imperfeitos, certamente o Exu é aquele que pertence à última escala inferior, com a sua natureza malfazeja. Boaventura Kloppenburg, no seu livro A Umbanda no Brasil, identifica o Exu como demônio da teologia cristã, citando Fontenelle, da seguinte forma: os Exus podem nos dar força suficiente para com o mal prejudicarmos os nossos semelhantes. Eles atuam da maneira mais variada possível. Mostram-se mansos como cordeiros, porém o seu íntimo é uma gargalhada demoníaca de gozo. Podem ser usados como armas contra os malefícios que nos fizeram, pois, interesseiros que são, tanto se lhes dá, seja nossa ou de outrem, a alma ou o espírito que pretendem arrastar. O Exu é, em via de regra, interesseiro e,
Se lhe dermos um presente, fatalmente ele irá cumprir o que lhe pedimos, pouco se importando que o resultado, bom ou mau, possa repercutir no mundo terreno, pois que só lhe apraz fazer o que está errado e é para isso que ele existe. Sendo Ezu o dono principal das encruzilhadas, ele é quem primeiro precisa ser saudado, pois é somente com a sua licença que se pode dirigir um trabalho de magia, pelo fato de ser ainda ele o elemento mágico universal. 34. Quem conhece um pouco da demonologia bíblica poderá identificar, em Ezu, as características nuas e cruas dos anjos caídos, dos espíritos imundos e demônios. O que é mais triste é que, pela ignorância, o povo que nunca foi seriamente doutrinado nas verdades cristãs prefere obter poder e dinheiro em troca de oferendas, feitiços, despachos aos espíritos e escraviza-se eternamente nas mãos desses guias, anjos de Satanás, que vieram para roubar, matar e destruir o ser humano. 35 Uma vez à mercê desses seres, o povo sofre, sujeito a seus caprichos, e não sabe como livrar-se da sua prisão e escravidão, a não ser que a pessoa seja socorrida por alguém que saiba lidar com casos de endemoninhamento. É preciso reconhecer que a assim chamada cristandade procura ignorar Satanás e os demônios, ao passo que o mundo pagão procura adorá-los e servi-los. Satanás e seus demônios sabem que o seu tempo está limitado e que não poderão agir infinitamente. Ainda podem agir, porque existe uma permissão para tal, mas o tempo satânico é limitado e em breve terminará. A prática do Umbanda é uma prática manipulativa das divindades, com o fim de satisfazer as necessidades humanas. Os milagres em nome dos orixás dos santos e dos espíritos guias acontecem na Umbanda. Os homens que procuram o favor desses santos são aqueles que estão em competição uns com os outros. Os ciúmes e inimizades, a inveja pelo sucesso de colegas, a infidelidade da esposa, a amargura de não ser promovido ou o ódio contra o patrão podem ser motivos para a magia negra. Bem observou Pedro MacGregor 36 que a conversa de altos funcionários do governo, residentes no Rio de Janeiro, bem como a sociedade carioca, gira em torno dos despachos, das coisas feitas, da magia negra. E, com espanto, constatou quanto é comum o uso da quimbanda, não por gente simples, mas por pessoas esclarecidas, com educação universitária, gente muitas vezes em posição de poder social e político. Por outro lado, o povo simples quer saber o que está por trás dos seus problemas de saúde, de finanças, e do amor. Uma vez diagnosticado o mal-olhado, o encosto, procura fazer o despacho, na ilusão de resolver os seus problemas e aliviar a sua carga do dia a dia, mas na realidade a vida torna-se mais e mais confusa e difícil. A pessoa fica, então, mais do que nunca, escravizada pelos espíritos que não têm nenhum escrúpulo em reduzir os seres humanos a seus cavalos, em levá-los à confusão e, não raras às vezes, à demência. Os espíritos invadem o corpo humano, para nele encontrar descanso, despersonalizando e reduzindo à escravidão aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. A Umbanda ainda está no seu estágio de formação. Se ela se modifica conforme o desenvolvimento e a evolução da sociedade global, como Renato Ortiz diz, não sabemos como será o seu fim. A sua doutrina e a sua prática certamente serão moldadas pelos fatores externos, especialmente se ela está procurando uma legitimação na sociedade brasileira. Como ela não possui uma revelação absoluta, como tem o cristianismo bíblico, é muito difícil prever para onde a Umbanda se direcionará no futuro. Hoje ela está lutando para tornar-se mais branca, usando as categorias de Ortiz. Mas o que se dirá amanhã? Voltará a ser negra, ou tomará um outro colorido? Tudo depende de como a sociedade global brasileira irá caminhar. Final do capítulo 2 de 10. Deuses da Umbanda, Nelzit Oca.